A Assunção de Maria é um feriado religioso e quem diz festa religiosa diz festa popular. O nome popular da festa é Nossa Senhora da Assunção. Mas o que é a Assunção de Maria? Maria, tendo terminado o curso da sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma para a glória celeste. Assim, no dia 1 de novembro de 1950, definia o último dogma da Igreja Católica, o Papa Pio XII, no uso da sua infalibilidade ex cátedra na Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Maria, Mãe de Deus, é também Mãe da Igreja, Nossa Senhora, como ternamente lhe chamava São Bernardo há 800 anos, com uma intuição que transformou o termo em património comum de todos os católicos, pelo menos. Por ser Mãe de Deus, sempre a cultura ocidental, desde os primeiros tempos do cristianismo, lhe atribuiu dois privilégios de algum modo simétricos. O anjo diz a Maria: Ave, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu entre as mulheres. A tradição cristã sempre interpretou a saudação angélica como testemunho de que Maria fora concebida sem pecado original. Este privilégio, que a transforma numa Eva antes de ter cometido o primeiro pecado, faz dela a mãe da humanidade, redimida pela encarnação, morte e ressurreição de Cristo. Se Maria é o templo em que vai morar o Redentor, o próprio Deus, a pureza desse templo deve, com efeito, ser total. Aliás, por provável influência do mesmo São Bernardo, cavaleiro da Virgem e da sua ordem de cistercienses, os grandes templos portugueses vão ser dedicados a Maria. Ora, se o templo é puro, se não foi corrompido pelo pecado, também não haverá de ser corrompido pela terra. É talvez este o primeiro grande sentido da crença na dormição e assunção de Maria. O seu corpo, onde a corrupção do pecado não vivera, não se corrompe depois da morte. Uma morte, porém, sempre os cristãos reconheceram em Maria. A morte mística aos pés da cruz, quando acompanha com São João, o discípulo bem-amado, a agonia de seu filho, trespassada com a espada que tão prodigamente será representada na pátria dos nossos impérios americanos. A Assunção não aparece, pois, como simples sequência da dormição. Ela está já implicada nessa primeira morte. Assim, a Assunção é inseparável da Senhora das Dores e da própria purificação da humanidade pela morte na cruz. Uma das mais belas romarias portuguesas do 15 de agosto, pela riqueza do seu simbolismo,
é talvez a da Senhora da Lapa, na serra do mesmo nome, na Beira Alta. A passagem por esta fenda, neste exemplar santuário mariano, em que as duas grandes constantes do culto de Maria, a rocha e a água, se encontram aliadas, purifica quem por ela passa, sem de certo estar a pensar nas implicações teológicas desse ato, numa adequada interpretação simbólica da articulação entre a Assunção de Maria e a salvação da humanidade. Que razões ligam a rocha à água viva e o culto mariano? Isso levaria muito tempo a explicar essa coisa. A pedra, já do Antigo Testamento, está ligada à água, a água que deu a vida ao povo de Israel no deserto. Quando faltou a água, veio milagrosamente de uma rocha que Moisés feriu com a vara própria. Depois diz a Sagrada Escritura, Petra alta era de Cristo, a pedra era Cristo, pois Cristo no Novo Testamento é a fonte de água viva que gera a mesma vida para a vida eterna, para a eternidade. Nossa Senhora é a mãe de Cristo, é a mãe da água viva, por assim dizer. E o culto mariano? O culto mariano aqui está ligado à rocha precisamente porque a imagem de Nossa Senhora da Lapa apareceu aqui nesta gruta, que era uma serra, de maneira que aparece aqui uma imagem encontrada por uma pastorinha e daí nasceu o culto de Nossa Senhora da Lapa. Está relacionado com a rocha, debaixo da rocha, dentro de um desvão da Virgem da Lapa, houve a aparição, é o que canta ao povo. Muitos santos têm, porém, tido o privilégio do corpo incorrupto. E, erradamente, de um ponto de vista teológico, o povo tende a ver na incorruptibilidade um sinal de santidade. Porquê, então, não só a incorruptibilidade, como a assunção ao céu? A tradição parece ter existido sempre como o elemento, por assim dizer, mitológico da própria constituição do cristianismo. Curiosamente, parece ser dos meios mais próximos do apóstolo São João que nos aparece sempre ao lado da Virgem na crucificação, que a tradição se espalhou. Como é natural, a tradição veio do Oriente. As primeiras representações do assunto são bizantinas, mas muito antes da representação, já a festa era celebrada. É do século V a primeira referência que temos. Na Síria celebrava-se uma festa dedicada à memória, logo à dormição de Maria. 100 e tal anos depois, já um imperador bizantino, Maurício, teria por édito estendido a todo o Império a festa de 15 de agosto. Embora a Assunção nunca tenha feito dúvida nas igrejas ortodoxas orientais, o acento é tradicionalmente posto na dormição. O nome da festa em grego é koimesis, que quer dizer isso mesmo. Na Igreja Latina, a festa terá entrado mais tarde, por via grega, em Roma, com o Papa Sérgio I. De Roma se difundirá pela Gália e pela Espanha. Difícil é saber quando assume uma feição popular. Provavelmente, dada a data, desde logo. O certo é que, no século XIII, em 1266, já existia aquela que é, hoje, talvez, a mais interessante festa religiosa e popular da Assunção na Península, o mistério de Elche. E desde o século XII, que os principais teólogos da cristandade, a começar por Santo Alberto Magno e por São Tomás de Aquino, definem com clareza o dogma da Assunção. Será, porém, com as dúvidas levantadas com o protestantismo sobre o papel de Maria, que explodirá, em todo o esplendor barroco, a afirmação do mistério da Assunção. Porquê, então, tão tardia proclamação de uma verdade de fé há tanto tempo comumente aceite? Desde o século XIX, que pedidos nesse sentido
tinham sido dirigidos ao papado, nomeadamente pela Congregação dos Servos de Maria. Mas será excessivo ligar a oportunidade da Declaração Dogmática de 1950 com a necessidade do Papa reafirmar um prestígio que saíra tão abalado dos diversos eventos da Segunda Guerra Mundial? A data do 15 de agosto para celebrar a Assunção não terá sido tão consensual como o próprio princípio da dormição. Há, aliás, indicações claras que houve em igrejas orientais uma festa da dormição em janeiro. Das muitas igrejas que havia em Jerusalém, uma existia, desde o século V, no Jardim das Oliveiras, onde, a 15 de agosto, se celebrava uma festa da Mãe de Deus. Como rapidamente se difundiu a crença popular que tal igreja assinalava o lugar do sepulcro da Virgem, facilmente a festa em causa se terá identificado com a comemoração da dormição de Maria e subsequente Assunção. Esta, pelo menos, a explicação histórica hoje mais geralmente aceite. Mas outras razões, tradicionais e simbólicas, haverá. Pelo menos desde que há povos agrícolas, terá havido um ciclo de festas no fim do verão, indissoluvelmente ligadas às colheitas dos primeiros frutos e ao fim das ceifas. Na antiguidade greco-romana, o período era dedicado a Ceres, entidade que presidia aos trabalhos agrícolas. Mas era também o tempo da Afrodite Celeste, Urânia em grego, representação mítica da Virgem Celeste, figurada na constelação zodiacal por onde o Sol passa entre 21 de agosto e 21 de setembro, essa constelação que a notação dos astrólogos cristãos assinala com o próprio monograma de Maria. Igualmente, mais que uma festa isolada, o 15 de agosto marca o início de um ciclo de festas marianas que se prolonga até o 8 de setembro. Algumas das principais festas marianas portuguesas são posteriores ao 15 de agosto. No momento que marca uma certa pausa na faina agrícola, o mundo rural tradicional dedica este período aos mais queridos divertimentos dos nossos avós, as desfolhadas e as romarias. Facto é que esses momentos de verão, quase a findar, deixaram a memória de uma particular felicidade. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, com a lua aos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça.